Adorai o Redentor. Esse é o tema que nós vamos estudar nessa manhã de quarta-feira. Um bom dia para você, que Deus te abençoe e que esse estudo possa contribuir de uma forma bem significativa para a sua decisão, para a minha decisão, em permanecer ao lado daquele que deu a sua vida por mim e por você. O texto que nós vamos meditar nessa manhã encontra-se no livro de João, no capítulo 1, e os 3 primeiros versículos e o verso 14, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Querido, o capítulo 1 de João apresenta Jesus como sendo o Criador e termina apresentando Jesus como sendo o Redentor. Não tem como a gente separar a criação da redenção. Sabe por quê? Porque tanto a criação quanto a redenção, elas caminham juntas e são de suma importância para o desenvolvimento da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Por que isso? Porque é através do reconhecimento de Deus como Criador e de Deus como Redentor é que nós vamos prestar uma adoração de verdade para Deus. Por que é importante entendermos isso? Porque nós somos feituras da imagem de Deus. Somos criaturas de Deus. Fomos feitos semelhança de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, infinita sabedoria, Ele nos concedeu a oportunidade de voltarmos novamente para o Éden. De que maneira? Através do seu único Filho, Jesus Cristo. Isso nós chamamos de Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? É a boa nossa, as boas novas. A primeira promessa que Deus fez na Escritura Sagrada foi a promessa de que o seu Filho esmagaria a cabeça da serpente e concederia para nós novamente a vitória sobre o pecado. Meu amigo, é através do poder da cruz que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Somente a cruz pode nos resgatar da atual situação que nós vivemos. E Satanás, não querendo que isso aconteça, ele quer nos ensinar que a vida é a partir da visão que nós temos e não da visão que a palavra de Deus apresenta. Tem um texto na Escritura Sagrada que eu gostaria de compartilhar com vocês também, e nós já lemos esse texto durante a semana, que encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, e o verso 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. No livro de Apocalipse 14, nós vemos os 3 anjos com os 3 evangelhos, as três mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica é essa que eu vou apresentar para vocês. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Querido, o que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é a boa nova de que Jesus criou o mundo, que Jesus se tornou homem, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar. Essa é a mensagem verdadeira. Esse é o Evangelho Eterno. O Evangelho que durante toda a eternidade será pregada quando nós olharmos para a mão de Jesus e ver os pregos que os crucificaram numa cruz. Querido, nós temos muitas razões para adorar Jesus, porque Ele deu a vida, Ele nos criou e depois Ele veio para nos resgatar. Eu quero terminar com a última notinha. Por esse motivo, Cristo e Ele crucificado deve permanecer na frente e no centro de tudo o que ensinamos. Um ensinamento que, na verdade, também deve incluir a sua segunda vida, pois, sem ela, a primeira vinda de Cristo
não traz todo o benefício que esperamos. Pode-se argumentar nas Escrituras que a primeira e a segunda vinda de Cristo são duas partes de um mesmo processo, o plano da salvação. Meu amigo, minha amiga, Deus apresenta o plano da salvação, o plano para nos resgatar. E sabe onde que nós encontramos esse plano? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A visão das Escrituras Sagradas é através do manual de instrução que nós aprendemos qual é o plano do resgate. Querido, que Deus te abençoe e que possamos ter uma visão diferente de tudo aquilo que até hoje nós acreditamos. Existem tantas fontes, tantos livros, tantas ideias em torno da vida, em torno da morte, em torno da salvação. E muitas vezes nós embarcamos nessas ideias, achando que são ideias verdadeiras, mas que infelizmente vai nos levar para a morte. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Pai que está nos céus, graça te damos porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de vida neste dia. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos concedendo, Pai, a sabedoria e o conhecimento necessário para que todas as nossas decisões estejam baseadas na Tua Palavra, nas Escrituras Sagradas. Que nada, Pai, venha nos influenciar com relação à vida eterna, com relação à decisão de escolher sempre o Senhor para adorá-lo e servi-lo. Que a Tua paz e que Tua mão continue estendida sobre todos nós, hoje e sempre. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia.